É o último episódio, mas não é para ficar triste, porque a temporada 2025 já está em roteiro e vai ser específica para computação. A gente vai pegar tudo quanto é princípio, regra, que diz lá LGPD, e vamos falar isso no Computês. O que é que um programador tem que fazer, quais são os tipos de testes, quais são os componentes de arquitetura, bons padrões de projeto que estão sendo estudados e testados na academia e na indústria para a gente garantir a segurança e o bom tratamento dos dados pessoais. Mas isso é só um spoiler da segunda temporada. Vamos falar sobre o último episódio, que é o seguinte: vocês já viram aí vários episódios sobre a LGPD, entenderam conceitos, inventários, seguranças, uso de inteligência artificial. Eu sou programadora, sou testadora ou analista de requisitos e eu tenho realmente que me preocupar com LGPD. Agora eu me convenci, beleza, entendi tudo, mas eu preciso chegar na instituição e fazer assim: vamos começar a implantar a Lei Geral de Proteção de Dados na minha empresa ou na minha instituição pública. Por onde é que eu começo? Bora começar do começo. Se for instituição pública, precisa de um documento oficial como uma portaria, indicando quem é o encarregado de dados pessoais. Só lembrando, a gente já falou em outros episódios de conceitos básicos, toda instituição, toda ela precisa do tal do encarregado de dados pessoais, que é esse profissional responsável por garantir o programa de privacidade, compliance e governança dentro da instituição no que diz respeito aos dados pessoais. Também é responsável por se comunicar oficialmente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e dar toda a atenção necessária para o exercício do direito dos titulares dos dados pessoais. A gente também já falou, mas só para lembrar, que pode ser alguém de direito ou pode ser alguém de computação, mas quem for de direito precisa de um pouco de informação de computação. E quem for de computação precisa estudar um pouquinho de direito. Pois bem, o primeiro passo para dizer assim: começamos, é fazer a publicização e a oficialização do encarregado de dados pessoais. E se for uma empresa privada, assinar carteira. Se for CLT, já existe o Código Trabalhista do encarregado de dados pessoais, ou fazer um termo aditivo no contrato de trabalho. A gente vai falar depois, na segunda temporada, detalhes sobre o exercício dessa profissão de encarregado. Mas segue aqui a primeira regra de: comecei um projeto de adequação LGPD. A primeira coisa que eu faço: acha quem é esse tal desse encarregado de dados pessoais ou encarregada e institucionaliza. Encarregado ou encarregada institucionalizada, agora a gente vai para o treinamento inicial. A instituição precisa da conscientização de que a empresa ou o órgão público está passando por um processo de adequação que exige uma adaptação de uma cultura de proteção aos dados pessoais, que algumas práticas do dia a dia vão precisar ser alteradas já imediatamente e outras durante o processo. Todos os colaboradores precisam ter a consciência sobre as definições principais, até para quando a equipe que está implantando, ou o encarregado de dados, junto com o encarregado de dados, implantando o projeto de adequação, a gente saber o que está falando. O segundo passo é fazer o treinamento inicial com todos os colaboradores. Desde a alta gestão, só vem aqui receber dinheiro, não interessa. Desde a alta gestão, colaboradores, equipe estratégica, operacional, todos precisam passar pelo treinamento. E isso é uma exigência legal, com certificações e comprovações auditáveis de que isso aconteceu, de forma periódica. E terceiro passo: você vai avisar oficialmente a todos os terceirizados, fornecedores e parceiros comerciais que a sua instituição está passando por um programa de adequação LGPD e que é exigido que todos os prestadores, colaboradores estejam também adequados à LGPD. Só lembrando que existe um artigo lá na LGPD que fala que tanto o operador quanto o controlador são responsáveis de forma solidária a qualquer dano ao titular. E o que é que isso quer dizer? E por que é importante essa comunicação oficial? Porque não adianta você ajeitar a sua casa se todos os seus contratados estão infringindo a LGPD. Para a LGPD, logo de cara, você é corresponsável por qualquer dano patrimonial, moral, qualquer um ao titular. Então pensa lá: ajeitou sua casa, gastou muito dinheiro, contratou empresa de consultoria, treinou pessoal, parou a instituição, uma trabalheira danada, está todo mundo adequado, e o seu contador
que foi contratado por você não está adequado à LGPD e por causa do mau uso dos dados pessoais pelo contador, que são dados provenientes da sua instituição, você como controladora de dados, teve um incidente de segurança. Quem responde isso? Judicialmente e administrativamente. Os dois, controladores e operadores de dados pessoais. Então você precisa notificar esses prestadores e colaboradores e terceirizados de que você passa por isso e que você quer que ele também se adeque ao LGPD. E só uma dica, não adianta mandar esse e-mail e esperar a resposta. Sim, estou adequado ao LGPD, mas exigir uma série de documentos ou processo, ou qualquer prova auditável de que isso realmente aconteceu. Por exemplo, manda para mim a política de privacidade e proteção de dados, manda para mim o aviso de cookies, se for uma empresa que faz o teu site, e a política de cookies, manda para mim a política de segurança da informação, etc, etc. No meu encarregado, fez o treinamento da instituição, comunicou aos externos, porque os internos já foram comunicados lá no treinamento, comunicou aos externos sobre o programa de adequação. O outro passo é fazer o tal do inventário de tecnologia que a gente acabou de falar, para que a instituição esteja toda radiografada, para quando a gente for fazer o inventário de dados pessoais, que é o próximo passo, tudo de tecnologia a gente já saber. Fizemos o inventário de tecnologia. O que é que a gente faz agora? Faz o que exige o artigo 37 da LGPD, o inventário de dados pessoais, contendo todas aquelas informações que está lá nos episódios passados. Quem não viu, confere esse episódio que a gente fala só do inventário de dados pessoais. Por que precisa do inventário? Por que eu não vou logo construir, por exemplo, uma política de privacidade? Porque eu sei que vai precisar. Sem o inventário de dados, você não faz nada. Você não sabe nem quais são os dados que são coletados. Você não tem nem a finalidade de cada tratamento. Você não sabe nem quais são as bases legais previstas pela LGPD de dados comuns e dados sensíveis que subsidiam e autorizam esse tratamento. Então, como é que você vai fazer uma política de segurança da informação? Como é que você vai fazer os termos de uso dizendo quais são os dados que são coletados e para quê? Como é que você vai fazer uma política de cookie dizendo quais são os cookies necessários, o que é que coleta e por que é que coleta? Não tem como fazer nenhum artefato, nem jurídico, nem de tecnologia, nem de governança. Como é que você vai atender o titular do dado pessoal se você não sabe, não inventariou quem é o titular? Não sabe quais são os dados pessoais daquele titular para poder atender o seu direito, os 11 direitos previstos lá pela LGPD. Ou seja, você fica de mãos atadas. Não adianta ir no ChatGPT, não adianta ir no Google ou no Jus Brasil e pegar modelo de política de privacidade, modelo de política de cookie, porque a LGPD não é política. Tem política, mas não é política. É muito mais sobre governança, sobre cultura de proteção a dados pessoais, sobre comportamento junto aos tratamentos. E você só consegue todo esse aparato, inclusive o legal e as políticas, se você inventariou os dados pessoais. Então, escolhemos o encarregado, fizemos o treinamento, informamos a terceirizados, fizemos o inventário de tecnologia, fizemos o inventário de dados pessoais, agora a gente vai fazer análise de risco jurídico e tecnológico. Deixa eu dizer uma coisa, para a segurança da informação, a gente tem ISOs e instruções que mostram como fazer análise de risco, como a ISO 27005, mas para o risco jurídico não tem. E a gente vem estudando normas internacionais que fazem análise de risco jurídico com relação ao impacto daquele dano ao titular do dado. Se é grave, se é superficial, se consegue ser revertido. E baseado nesse entendimento é que a gente faz análise de risco jurídico para a sua instituição, para indicar se tem um risco e qual medida de segurança e proteção a gente precisa adotar. Fez análise de risco jurídica e análise de risco tecnológico. Agora a gente tem um plano de ação para eventualmente o que ainda não está atendendo à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente implantar no sentido de segurança da informação, jurídico e governança de dados. E assim eu consigo entender que a primeira fase do programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados está finalizada. Eu termino esse episódio aqui, o último da temporada, indicando a vocês por onde começar e o que é que a instituição precisa ver, atender, e serve também como possibilidades de auditoria para vocês que já passaram por programas de adequação e pensam assim, eu não tive isso, eu não tenho essa informação, eu não tenho esse dado, eu não tenho esse processo, alguma coisa está esquisita.
porque segundo a LGPD é isso que vocês precisam ter. Espero que vocês tenham um bom recesso 2024, que 2025 a gente tenha uma consciência muito maior de proteção aos dados pessoais e que a gente case a Lei Geral de Proteção de Dados com o marco regulatório da inteligência artificial, porque mais uma vez eu reforço, não tem como usar e desenvolver IA no país ou fora dele se você usa dados de brasileiros nesse treinamento e desenvolvimento sem estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Um beijo para vocês e até 2025 na segunda temporada.